Olá, sejam bem-vindos ao Mentes que Transformam, o podcast onde histórias reais, aprendizados e estratégias se encontram para transformar sua relação com o dinheiro. Eu sou a Thaís e no episódio de hoje você vai descobrir como pequenas mudanças na sua mentalidade podem transformar o seu futuro. E hoje estamos com ele aqui, que já foi apresentador de rádio, locutor de supermercado, supervisor e gerente em aeroportos, consultor, diretor de empresa de proteção veicular, líder de mocidade na igreja, já fez de tudo um pouco. Olha só. E agora, executivo no mercado de investimentos e proprietário de uma empresa de gestão. Incrível. Ajusta o volume porque esse cara tá chegando. É isso aí. Hoje a gente vai aprender com... Claudinei Fernandes, seja muito prazer, Thiago. Obrigado. Prazer obrigado, estar com Thaís. você aqui, viu? Prazer é todo meu, Thiago e Thaís. E é muito bom a gente poder falar um pouquinho aqui sobre transformação. Então eu acredito muito nessa palavra transformação e a gente vai contar um pouco, eu vou contar um pouquinho da minha história e a gente vai no decorrer aí nos conhecendo melhor. Vocês me conhecendo um pouquinho melhor, né? Isso que a gente mais gosta aqui, Claudinei, é de ouvir histórias e tentar de alguma forma conectar com o nosso público para transformar a mentalidade, né? Correto. Mentes que transformam. A gente traz pessoas incríveis como você para bater papo mesmo. Nossa, obrigado. E a gente já vai começar com uma pergunta. Perfeito, vamos lá, Muito Thiago. bem. A gente sabe que a sua história é uma verdadeira maratona, né, cara? Maratona de experiências. Rádio, mercado, aeroporto, igreja. Sim. Mas olhando para esse início, né? Olhando lá para o início da sua carreira, o que mais te moldou como pessoa e profissional? Teve um momento assim que você pensou, putz, é por aqui que eu vou transformar minha vida. Sim. O Thiago, em 2018, eu era supervisor em aeroportos. E eu era um supervisor que trabalhava no chão de aeroportos mesmo. Então, eu gerenciava umas 300 pessoas. Nesse momento, eu era coordenador ainda. E vim a São Paulo fazer um curso de excelência em atendimento ao cliente. Quando chegou nesse curso da ISPM, eu sou publicitário de formação. Quando chegou nesse curso, eu me conectei com muitas pessoas. E nesse processo de conexão, vinha em São Paulo, fiz o curso na SPM, foi 3 dias e voltei para Minas. Quando chegou em Minas, depois de 2 dias, a empresa é uma empresa suíça que eu trabalhava, alguém do curso ligou para minha CEO e falou assim, olha, se você não trouxer o Claudinei para São Paulo, eu vou trazer para minha empresa. Depois de umas 12 horas, ela me liga, ela não me conhecia, e foi aí que eu vim para São Paulo. Porque foi nessa ligação de uma pessoa, que depois eu fui saber quem que era, uma pessoa bem influente em bancos, Banco Itaú, hoje ela está no Banco Itaú. Então, Já sabia do seu valor. Sabiam do meu valor. Naquele meio, eu tinha recebido umas 3 propostas. Legal. Foi o Anderson que ligou e mandou esse e-mail. E aí, o que acontece? Naquele momento, ela me faz uma proposta. O diretor vem a Confins, que é o aeroporto que eu trabalhava, Sim. e vem fazer essa proposta. Quando fez a proposta, os olhos brilharam. Porque eu acredito muito que São Paulo é a terra das oportunidades. Sem dúvida. Eu sou lá do interior de Minas, uma cidade bem próxima do aeroporto de Confins, Pedro Leopoldo, uma cidade de 70 mil habitantes. E eu acreditava que eu poderia me transformar profissionalmente em São Paulo. E aí que veio de eu estar vindo para São Paulo. Vim para São Paulo como supervisor de atendimento numa empresa suíça, no aeroporto de Congonhas. E foram 2 anos de muito aprendizado. Você imagina, o aeroporto é uma loucura, né? E aí depois, Thiago, teve um momento que foi muito louco, quando a gente teve que nos transformar na época da pandemia. Acho que foi um dos piores momentos do aeroporto, e eu estava nesse aeroporto aqui. Teve dias que a gente teve que demitir, você imagina, mais de 200 pessoas por dia. Então a gente, no aeroportos, viveu isso muito intensamente, mas foi um grande aprendizado. Depois virei gerente de aeroporto também, e grandes desafios. Muito bom. E você participava dessas demissões na época da pandemia? Todas participei. Eu lembro que foi no
no dia que a gente teve que demitir as pessoas em Congonhas, a menina do RH era muito amiga minha. E eu sabia que psicologicamente ninguém estava bem. Acho que foram os piores dias. Depois que a gente fez demissão de mais de 280, Thiago, as meninas começaram a chorar. Todo mundo desesperado, porque tinha funcionários que falavam assim, olha, não, eu não preciso de salário. Só me garante o vale refeição. E naquele momento que a gente estava, naquele momento que não sabia se o governo ia ajudar ou não, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, era muito louco. A pandemia no aeroportos foi de uma bagunça louca, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Os funcionários queriam vale transporte. Foi nesse vale transporte, não vale refeição. Porque ninguém tinha garantia de nada. Então foi nesse momento, foi um dos momentos de maior aprendizado da minha vida. E foi no momento que você chegou em São Paulo? Depois, não, eu cheguei em 2018, aí veio a pandemia, depois de 2 anos, depois de 1 ano e pouco, 2 anos. Aí teve esse boom, não fiquei fora de aeroportos, eu fui uma dos únicos colaboradores da empresa que não fiquei fora de aeroportos. E aí nessa empresa eu cresci pra caramba, muitos projetos, muita coisa legal. Meu projeto que eu fiz no aeroporto de Congonhas, a gente ficou em 2º lugar no mundo de aeroportos. Então eu ganhei um prêmio em 2º lugar do mundo de aeroportos, um projeto que eu desenvolvi. E aí no decorrer foi nesse momento que eu falei, cara, São Paulo é uma terra transformadora. E aí, conhecendo São Paulo, eu descobri que poderia ir muito mais do que aeroportos. Porque já tava, tipo assim, tem um momento que você chega na sua vida que você cansa. Eram 15 anos já no aeroporto, gente. Tá, então aproveitando o gancho, você trilhou na sua carreira por vários setores, certo? E hoje você lidera um negócio e equipe. Sim. Quais foram, na sua visão, os comportamentos mais importantes para esse crescimento? Porque assim, para quem está começando agora no mercado de trabalho ou evoluir profissionalmente, o que você diria ser indispensável fazer para conseguir essa evolução profissional e o que precisa parar de fazer, na sua opinião? Uma das coisas que eu considero importante é mentalidade e conexão. Eu acredito que a minha vida, eu cheguei aonde cheguei, é conexão. É não desvalorizar ninguém que no meio do caminho. Porque tem pessoas que desvalorizam alguém da limpeza, alguém dali, alguém acolá. E pode ser que as melhores oportunidades da sua vida estejam nas conexões. Tanto que eu vim para São Paulo por causa de conexão em um curso, que eu poderia muito bem ficar quieto no meu canto, aprendendo e não me conectando. Então eu acredito que São Paulo se movimenta por conexão. Quem não quer fazer conexão, eu acredito que em São Paulo não vai performar tão bem. E mentalidade. Eu concordo muito com isso. Que a técnica ela é extremamente importante, né? Dependendo da área que você está, independente da área que você está, você tem que ter autoridade no que você fala. Sim. Mas se você não tiver conhecimento de pessoas, você não conhecer pessoas, não ter habilidade para poder se relacionar, as coisas não acontecem. Eu lembro de uma frase muito sábia, fiquei muito tempo dentro de uma única instituição, por muito tempo, e eu já estava nesse momento de me preparar para poder sair da instituição e empreender. E eu lembro de um executivo que eu admiro muito, respeito muito. Eu compartilhei com ele que eu ia sair e já estava nesse momento. Ele foi um cara muito importante para mim. Ele falou assim para mim uma coisa muito sábia. Ele falou, olha, lembra de uma coisa que eu vou te dizer. Eu já saí, já fiz esse movimento, estou empreendendo hoje. E aqui fora a gente é quem a gente conhece. Sim. Né? Totalmente. E aqui a gente é quem a gente conhece. Então eu concordo muito com você. Acho que... Eu acredito muito. Eu acredito nisso e mentalidade. Você tem que mudar a sua mentalidade, colocar essa... eu considero meio difícil a mentalidade. A gente fala que é uma coisa muito fácil, não é, Thiago. A gente é criado de uma forma, então essa mentalidade ela vai se criando. E quando você vem para São Paulo, você tem que abrir essa mentalidade. Ela não pode ser aquela mentalidade do interior, interior lá de Minas. Sim. Não pode ser. Você tem que abrir essa mentalidade. Então eu acredito nessas duas coisas. Mentalidade e conexão. E o que eu não faria... Isso. O que eu não faria é achar que é uma verdade a minha visão. Certo. A minha visão. Porque eu vim de uma visão... quando eu me formei, quanto jovem e tal, eu vim de uma visão
bem diferente do interior de Minas. E quando você chega em São Paulo, você não pode ter tanto preconceitos. Sua visão tem que ser... Você tem que estar disposto a mudar. Sim. Certo. Disposto a mudar. Porque você vai conhecer pessoas novas. E você vai descobrir que talvez o que você considerava que era errado, não é errado. Uhum. Entendeu? Que você considerava que você não faria... Não é... Você pode fazer e não vai deletar os seus princípios. Porque eu sempre falei, Thiago, o que eu vim para São Paulo, eu gosto do que eu faço, mas eu não revogo os meus princípios. Claro. Isso é importante. Não revogo os Certíssimo. princípios. Então, eu acho que eu não faria... Eu cheguei muito fechado em São Paulo. Então, eu falo assim, cara, seja aberto, o mundo tem muita oportunidade, tem muita gente boa, Thiago. A gente acredita que é passado pra gente que as pessoas são más. Lógico, a gente sabe que existem pessoas que são más por serem más. Mas tem pessoa muito boa. Sem dúvida. Pessoa muito boa que pode te evoluir. Pode te evoluir, você pode aprender com elas. E eu acho que você falou uma coisa muito legal. Você só mantém uma relação sólida com alguma pessoa, né? Ou você só consegue desfrutar de uma consequência, de uma porta aberta, de uma conexão, se você mantém os seus valores e princípios ali sólidos, né? Thiago, porque princípio, a partir do momento que você revogou o seu princípio, você revoga tudo. É, isso aí. Então, princípio, Tem você gente não que revoga... quer encurtar caminho, né? Não, Encurta caminho e parte pro lado mais fácil da coisa, mas essas relações, elas não são sólidas, né? Ainda mais no mercado. Eu acho que no mercado o mercado onde eu estou inserido hoje é muito importante. Sem dúvida. Ainda mais o cliente notar isso. Porque muitas das vezes não vai ser notório para alguém muito próximo, mas o seu cliente vai notar os seus princípios. Vai falar, não, é legal. Estar na Lecara, estar com os meninos de consórcio, ou fazer negócio com o Claudinei, é certo porque o Claudinei existe princípios. Sim. Então, o que eu mais tenho hoje é cliente de indicação, Thiago. É muito louco. A confiança gera Confiança. isso também, né? A Essa confiança. conexão, a indicação, quando você tem confiança, é quase que um fechamento certo. Isso é fechamento certo. Então, eu acredito que nessas conexões que a vida vai te dando e você ir nos seus princípios. E eu acredito que eu poderia ter, quando cheguei em São Paulo, eu poderia ser mais aberto. Mesmo os mineiros serem tão acolhedores? Não, mas eu sou acolhedor demais. O grande desafio é esse, porque você, como mineiro, você vem para uma cidade grande e eu sou totalmente acolhedor. Sim. E aí as pessoas, existem pessoas que são más. E vão entrar, vão chegar perto de você. E se você não se blindar para algumas coisas, Sim. você acaba. Eu sempre falo, gente, eu sou muito claro. São Paulo, se eu pudesse dar um conselho para meus amigos, vá para São Paulo. Faça carreira em São Paulo. Fique um ano em São Paulo. Aprenda como paulista. Mas lembre-se, São Paulo é a terra da oportunidade para você se dar muito bem ou para você se dar muito mal. Precisa saber com quem se conecta. Conexão é tudo. E hoje, Claudinei, você é um grande executivo, né, de um setor, que são investimentos imobiliários, que foi onde nós nos conhecemos. Sim, sim. Um grande parceiro da Lercara. Mas antes dessa experiência pós-aeroporto e antes dessa experiência como executivo do mercado de investimentos imobiliários, você teve uma experiência ali como dono de negócio. Sim, Thiago, eu empreendo desde cedo. Na minha cidade, Pedro Leopoldo, eu fui a primeira locadora evangélica da cidade. Locadora evangélica da cidade. E aí você já começou a empreender? Empreendendo. Mas E quando... foi nesse momento, foi com uns... Eu comecei a emprender de cedo, vendendo chup-chup. Lá em Minas a gente fala chup-chup. Aqui O a de gente doce de leite? Aquele... Não, é O do gelinho. suco mesmo, Ah, Thiago. do suco. Aquele Aqui suco é que você gelinho, coloca... né? Aqui é gelinho. Aqui é gelinho, em São Paulo. Então, o primeiro que eu comecei a empreender foi com chup-chup, vendendo chup-chup. E depois eu sempre fui muito sem medo. Eu nunca tive medo de negócio. Sim. Eu acho que eu sempre dei certo nos meus negócios, que eu nunca tive medo de negócios. Então, tive a primeira locadora evangélica da minha cidade. E nisso, como eu falo de conexões, e nesse momento eu me conectei com um dos maiores distribuidores evangélicos do Brasil, que é a Ômega, lá de Minas. Ela é uma grande rede. E aí eles me convidaram, tipo assim, fizemos uma amizade. Depois eu fui convidado para ser diretor de uma empresa de seguro de carro. Era na proteção veicular.
Entendeu? Então eu empreendo sempre, Thiago. Eu sempre vou na duplicidade de renda, entendeu? Eu tô num trabalho. Eu tô num trabalho e fazendo mais coisas. E na sua opinião, qual é o maior desafio de se empreender? Thiago, o maior desafio de empreender é. E se você passou por alguma dificuldade, como você superou essa dificuldade? Cara, o maior desafio de empreender é quando você cria um produto que ele não vai te dar escalagem. Não consegue escalar. Não consigo escalar, entendeu? Eu acho que o meu erro foi em ter produtos que não conseguiam escalagem. Sim. Quando eu me coloquei como empreendedor. Dá um exemplo. Hoje eu sou empreendedor, entendeu? Dá um exemplo de produto não Hoje escalável. minha loja de locador evangélico não existe mais. Perfeito, não dava pra escalar, era como era. Hoje não existe mais. E naquele momento, a gente não acreditava que chegaria isso tudo. Sim. Hoje você não precisa ter um stream, está tudo disponível, Exato. de graça, entendeu, Thiago? Então foi uma questão que não escalável. E naquele tempo que eu tinha uma loja evangélica, a população brasileira não era tão evangélica. Sim. Hoje a gente tem muito mais. A gente tem muito mais evangélicos do que antes, entendeu? Então não era uma coisa muito atrativa. E na locadora eram filmes? Era filmes. Filme. Então era só filmes. Então, tipo, não era escalável porque não existiam muitos títulos. Sim, você tinha uma quantidade limitada ali, quantidade mesmo que você limitada. alugasse tudo, você tinha que esperar Tudo eles voltarem pra você alugar Pra de novo. Eu voltava de Você novo. E era muito louco. É bom que eu precisava rebobinar, não era na época da fita ainda, né? Já era a época do DVD. Então eu acho escalagem. Legal, muito bom. Eu Muito acho que importante. escalagem é o maior desafio. Eu acho que eu errei de criar produtos que não eram escaláveis. E gestão de time? Você tinha time nessa época? Tinha pessoas que você Thiago, fazia liderança? nessa época eu trabalhava com... Isso vai ser, tipo, cara, muito louco. Eu trabalhava com a minha irmã e com uma amiga. Gente, nunca coloque irmã nem amigo no seu projeto. Ixi, Eu acho Ih, mas peraí que agora a gente tem um Thiago. problema. Agora a gente tem um Thiago problema. do céu. Nossa, de verdade, cara. Meu irmão tá ali assistindo a gente Mentira, agora. Cara, vai dar certo. Mas quando os dois têm a mentalidade, né? Mas minha irmã era adolescente, A Thiago. questão é a mentalidade aí. Thiago, a questão da minha irmã É, adolescente faltou na época, você maturidade, imagina. talvez. Então era uma coisa muito... Ah, coisa boa. Mas depois trabalhei, tive um time quando eu fui diretor de proteção veicular, eu tive um time de 8 pessoas. Então eram 8 pessoas muito boas de venda. Legal. O time era muito bom de venda. E pra você ter uma ideia, quando essa empresa começou na minha cidade, na época era Auto Forte, uma empresa, nem existe hoje ela mais. Então essa empresa, a gente chegou na cidade, tinha 3 carros com proteção veicular. Depois de um ano, tinha mais de 1.000 carros na cidade, na minha base. Faturou, então. hein? Muito Então foi muito legal, Thiago. Foi Legal. muito E mais uma legal. vez, mentalidade, né? Como que você chega num lugar, né, que não tem a cultura de Sim. proteção veicular e você traz essa mentalidade para o povo dali, né? Pro povo da cidade. E foi muito louco. E como porque foi isso, cara? Como Ô, Thiago, foi esse foi muito negócio de louco. falar para as pessoas, cara, isso é importante, eu quero... Como foi Minha isso? cidade era uma cidade muito... não era padrão, tipo, existia uma empresa de seguro, existia um supermercado, existia uma empresa de seguro, todo mundo fazia ali. E aí, quando foi me apresentado isso, como que foi me apresentada essa empresa, Thiago? Eu estava no aeroporto, e foi um dia de caos aéreo. As pessoas não sabiam quando foi caos aéreo, que as pessoas dormiam no aeroporto. Sim. E nessa época eu estava trabalhando na Gol. E eu era um líder que ficava lá em cima fazendo as chamadas de voo. Entendeu? Eu era aquela pessoa que chamava os voos. E aí, Thiago, nós estávamos um caos, todos os voos atrasados, tudo atrasado. E eu sempre, a gerente falava, Claudinei, vai lá, tenta resolver lá pra gente. Thiago, eu chegava, como minha voz é um pouco alta, Thiago, já pegava o microfone e já começava. E aí tinha um consultor dessa empresa em um dos voos. E aí ele viu como a forma que eu me comportei com os clientes. Por quê, Thiago? No meio de um caos aéreo, meu querido, se você não tiver pulso firme, isso mesmo. ninguém te Loucura. respeita. Porque eles mandavam um computador na gente. Ia pegar o computador e de mandar em você, ninguém te Gente. respeitava. E aí, era um consultor, Pasqualini, que aí ele deixou o cartão comigo. E falou comigo, tem como você me ligar? Depois de uns 3 dias eu vi o cartão, tô assim, vou ligar pra esse cara aqui. Aí ele me convidou, que ele tava fazendo consultoria dessa empresa de proteção.
E aí ele falou, nossa, tal, achei bem legal sua atitude, eu quero alguém assim no nosso time. E aí me convidou para o escritório em BH e foi aonde a gente começou essa parceria. Depois eu conheci o Josué Júnior, que hoje é um cara fora da curva, em Minas e no Brasil inteirinho. E aí, aí ele me convidou. E aí eu fiquei com eles durante um bom tempo, Thiago. E você falou que no primeiro ano vocês saíram de 3... De 3 para 1.000, minha então base. Nós estamos falando a base. Então nós estamos falando de um lugar que não tinha seguro de carro. Não tinha proteção veicular. E vocês vendiam mais de 80 apólices no mês. No mês. Thiago, foi muito louco. E qual era o índice de criminalidade dessa cidade? Por que você acha que as pessoas começaram a aderir o que você oferecia? Thiago, na real foi porque foi o boca a boca. Mineiro é uma coisa louca, Thiago. Mineiro, se você indicou mineiro, se o mineiro te indicou para um amigo dele, o amigo dele, ele fecha. Entendi. Sem nem perguntar o que Sem saber o que tá fechando. Quem tá fechando. Então foi isso. A gente começou a ter uma relação muito boa com os nossos clientes e começou a transbordar clientes, entendeu, Thiago? Aí depois que nós trouxemos para minha cidade, outras empresas vieram. E hoje esse grupo que eu tô falando é um grupo muito forte. Esse grupo Alto Forte virou um grupo muito forte. Que eu nem posso citar o nome, porque é muito forte mesmo. Boa, Claudinei. Você tem uma fé que é muito bonita. Sim. Você já até me contou algumas sobre o seu propósito de vida, Sim. Que é muito emocionante. Não traz isso aqui agora não, porque senão vai dar... Vamos segurar um pouquinho essa emoção. Não faz isso não. E eu sei que você foi líder de mocidade numa igreja evangélica. Sim, sim. E como que a fé e os valores que você carrega te ajudaram na sua trajetória profissional? Tem alguma lição que você aprendeu ali que você carrega até hoje nos negócios? Eu acredito que a gente tem um equilíbrio. Corpo, alma e espírito. E eu acredito que eu acredito muito na Bíblia, verdade. Eu acredito que toda a nossa bússola de vida é literalmente a Bíblia. Então, eu acredito naquilo tudo. Certo. E o que me faz forte é a fé. O que me faz forte, porque, Thaís, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, teve momentos de eu ter que dividir a Marmitex pra manhã e pra noite. Eu vim pra São Paulo com R$1.000 a mais no meu salário de promoção. E eu acreditei que era muito. O custo de vida Quando muito eu maior. cheguei, a empresa, ela me deu suporte durante 3 meses, depois eu tive que me se virar. Uhum. Então foi naquele momento que eu falo que o Espírito Santo. Cara, porque só o Espírito Santo sabe quantas grandioso. das vezes eu à noite, eu chorava, Espírito Santo, me ajuda. Porque se não fosse a minha fé, eu não continuaria em São Paulo. Então, porque teve dias de eu ter que dividir a Marmitex. Olha só. E minha mãe não sabia de nada. Mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem. A mãe sempre é a última a saber, né? Tá tudo muito bem, porque era uma coisa que eu queria viver muito em São Paulo. Mas foi bem desafiador. No início, aqui em São Paulo, foi extremamente desafiador. E se não fosse a minha fé, não teria como. E eu venho de uma relação, ô Thaís, que ela vem... na minha cidade, as pessoas conhecem muito. Eu fui apresentador de programa de rádio lá. Uhum. A gente fez um grande evento em 2014, um dos maiores eventos evangélicos da cidade. E eram 4 jovens que não tinham muita coisa. A gente fez um evento que fomos até reportagem no outro dia, que a gente bateu todo o recorde de público do polo esportivo da cidade. Por quanto tempo você foi? Não, foi muito tempo, Thiago. Você era apresentador do programa? Eu fui apresentador do eu programa acho que de a gente rádio. Uma palhinha, né, demonstração desses anos, foram anos. Thiago, não foi foram legal. anos, O que sabe? acontece? A gente tinha um projeto que ele chamava Eu Sou Livre. Aham. E que era um projeto que a gente conseguiu, em 3 anos, fazer o projeto crescer muito. E era eu, Bruno, o Thiago, e na bênção do nosso pastor Eliseu lá. E eu sempre fui de ter projetos dentro da igreja. Thiago, eu evangelizava, eu ia pra dentro de presídio, eu ia pra dentro de bordel,
pra falar da palavra de Deus. Então, tipo, eu não tinha medo, não tinha vergonha de nada. E a gente tinha simultaneamente um programa de rádio. Legal. E era um programa muito legal que eu apresentava junto com a minha amiga Yara. Como era o início do programa? Nossa, era na PLFM, gente. Já vou dar uma dica aqui, olha. Na PLFM. Vamos aprender com o Claudinei. Só um trechinho. Estamos iniciando Gente, o programa. Não, aí vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, radialista. Estamos iniciando o programa. Vamos Deu lá. incorporar. Nós somos agora os entrevistados do programa. Exatamente. Vamos Vamos lá, lá. Claudinei. Aí eu vou falando tudo direitinho como eu fazia, Isso. entendeu? Boa tarde, ouvintes da PLFM 87,9, a primeiríssima de Pedro Leopoldo. A gente está chegando nesse domingão com o nosso programa Eu Sou Livre. E hoje a gente tem 2 entrevistados maravilhosos aqui. É a Thaís e o Thiago. Eles são lá de São Paulo, vocês acreditam, gente? Muito bom, cara. Arrasou. Muito bom. Ô, Claudinei, demais. agora vamos lá. Vamos dar uma Vamos lá, passeada para o mundo dos investimentos. Ótimo, vamos lá. Tamo junto. Hoje você atua com investimentos imobiliários, certo? Correto. E você tem uma empresa de gestão Sim, também. sim. O que você aprendeu sobre dinheiro ao longo do caminho, ao longo dessa trajetória bonita que você tem? Thiago, eu aprendi que o dinheiro não leva desaforo. Certo. Beleza. Dinheiro, eu acredito que a prosperidade ela tá liberada para todo mundo. Eu acredito que a liberdade tá liberada, mas falta inteligência para acessar o dinheiro. E o dinheiro você tem que liderar ele, não deixar ele te liderar. Hoje eu faz 2 anos que eu trabalho numa empresa de investimentos imobiliários, a melhor empresa de investimentos imobiliários, o Vitacom. Vamos falar o nome? Eu já ia falar. Vamos falar que inclusive é parceira de negócio parceiro da Lercara, já Isso. fechamos, estamos com clientes e mais clientes aí, olha. isso. Tem 15 anos de mercado, é uma empresa que me conquistou porque a jovialidade dela, Thiago, a forma com que ela vê o mercado, que ela vê o cliente investidor, a forma que ela trata os executivos de investimento dentro também Isso é muito importante. da empresa. E foi ali que eu aprendi a lidar com dinheiro, Thiago. Sim, sim. Eu acho que eu sempre falo com as pessoas que depois que eu vim para Vitacom, eu consegui descobrir o que é prosperidade. Que legal. Entendeu? E se alguém quer crescer financeiramente, agora a sua opinião. Se alguém quer Crescer crescer financeiramente, investir melhor, o que você recomenda como primeiros passos? primeiro passo, consultar a empresa, Thiago. O investidor. Eu sempre falo com os meus clientes, consulte a empresa. Perfeito. Consulte a empresa que você quer fazer um investimento, saiba tudo sobre o produto. E não importa o segmento, né? Porque Não, investimento não, pode ser Thiago. imobiliário, pode ser o Pode ser financeiro, pode ser o consórcio, pode ser o banco, pode ser a corretora, pode ser qual Cara, investimento. eu sempre, pra vocês terem uma ideia, depois que eu entrei no mundo executivo, porque eu falo que o meu dinheiro, ele prosperou, Thiago. Eu já tive vontade de fazer consórcio, mas eu nunca tive uma empresa que eu confiasse a fazer o consórcio, Sim. entendeu? Depois que eu conheci vocês da Lercara, eu tenho uma carta com vocês de consórcio. Perfeito. Entendeu? Porque existia uma confiança na empresa, muita confiança. Além da parceria, confiança. Porque é o meu dinheiro que tá ali Sem dúvida. junto. Então, uma confiança. Thiago, Mas nessa caminhada de dinheiro, você teve erros e acertos. Então, você erros? vai compartilhar. Não, Thiago, não, eu já me afundei, meu irmão. Eu saí Qual com o foi nome o do maior- SP... Thiago, eu saí com o nome do SPC e Serasa, meu irmão, faz 2 anos, meu querido. Porque Então- antes era afundado na lama. Então vamos lá. Então você vai compartilhar com a gente agora. Qual foi o maior acerto e o Sim. maior erro financeiro do Claudinei? Maior acerto... Financeiro. E o maior erro financeiro do Claudinei. Os investimentos que eu me propus, minha carteira de investimentos hoje. É o maior acerto ou o maior erro? Maior acerto. Maior acerto. Meu maior acerto hoje. Porque todos os meus investimentos, eles são bem calculados. E você diversifica. Totalmente. E Hoje eu eu acho tenho- que um dos pontos que você tocou é procurar um especialista Totalmente. Sem dúvida. Ô, para Thaís, ele entender qual o seu planejamento, quais os seus projetos. Ô, Thaís, hoje, pra você ter uma ideia, o cliente, quando ele chega pra mim, a primeira coisa que eu falo com ele, vamos conhecer quem é a Vitacom? Exatamente. E a primeira reunião minha, eu sempre falo, ele sempre fala, não, vamos conversando pelo WhatsApp. Eu falo assim, pera aqui, eu tenho mais de 70 empreendimentos, eu tenho diversos em estágios de obras. Primeiro, eu preciso saber o que você procura. Exatamente. Antes de eu saber o que você procura, eu preciso entender, você precisa conhecer a empresa, qual que é o meu diferencial de mercado.
E conheceu o Claudinei. E conhecer o Claudinei, lógico. Porque eu acredito muito nessa sinergia executivo e o negócio. Porque o meu cliente, eu sempre falo com ele, o meu papel aqui não é que você feche é que você, algum apartamento comigo, é que a sua jornada ela seja próspera comigo. Sim. Entendeu? E para tanto, Thiago, por isso que eu falo que um dos meus maiores acertos foi estar aonde eu estou hoje. Perfeito. Porque a partir do momento que eu estou hoje nesse lugar, eu consegui criar uma outra empresa a partir desse negócio meu. Legal. Entendeu? Eu conseguia criar um outro negócio e aí que eu falo das conexões que você vai gerando. Que um cliente, ele vira uma conexão e o cliente, quando ele confia em você, como eu te falei, ele começa a te indicar e o meu negócio ficou muito maior do que um executivo somente de investimento. E quando você fala, eu sei qual é o negócio, eu vou pedir para você abrir porque quando a gente fala de sinergia, a gente, né, pensando em Lercara, pensando em consórcio, pensando em Vitacom, a gente não tem como não pensar no ecossistema que a gente criou, né? Então a gente tem o cliente que começa a investir, guardar dinheiro, ele compra consórcio, ele compra o imóvel, começa a rentabilizar. E esse negócio que você comentou tem a ver também com o ecossistema. O ecossistema, Porque sim. quem compra um estúdio hoje da Vitacom para rentabilizar, ele precisa de alguém que faça a gestão desse estúdio. Correto. Correto? Correto. Tem a ver com o seu negócio? Acertei. Tem a ver com o meu negócio, Thiago. Tá vendo como eu te conheço, cara? Então conta um Você pouquinho ganhou um desse- livro que você escreveu. E leiam, viu? É perfeito o livro do Thiago. Muito bom. Parabéns. Obrigado. E, Thiago, eu acredito, depois até que eu conheci você, os meus clientes, eu sempre falo sobre alavancagem patrimonial Perfeito. hoje com consórcio. Perfeito. Entendeu? Muito bem. Eu acompanho tudo da Lercara, viu, pessoal? Então, hoje, além da confiança, eu vejo quantos clientes querem consórcio. Perfeito. Thiago, e como você falou do ecossistema, hoje a gente entende que o cliente hoje com uma carta contemplada, muitas das pessoas nem sabem disso, Thiago, a facilidade de comprar um apartamento em São Paulo. Então, é meio que a gente vem desmistificar isso tudo. O legal da dúvida. nossa parceria é que aconteceu isso. E é muito bom para os clientes da Lercara, quanto é muito bom até para a Vitacom. Sem dúvida. É isso. Receber esses clientes e esse cliente ter acesso a novos negócios. Perfeito. Entendendo que ele pode comprar hoje um apartamento na planta em São Paulo e não vai desembolsar, eu vou ter que gastar milhões. Não. Mais E acessível. ele pode já programar junto com uma carta de crédito, entendeu? E aí ele consegue acesso muito mais rápido. Perfeito. É, Ó, agora eu vou dar um recadinho ali. Boa. Para você que está nos assistindo, nós estamos aqui com o executivo da Vitacom, que faz parte do ecossistema da Lercara, Sim. que traz confiança para o nosso negócio. E a Lercara, ela não só vende o consórcio, né, Thaís? A gente também faz com que você rentabilize o seu consórcio Sim. através de um imóvel, e a Vitacom está aí para mostrar que é possível, é acessível. Então, sim, confie no ecossistema da Lercara, porque olha aqui, ó, parceiro de ponta, Claudinei. Se você pensa em comprar um estúdio, você sendo cliente ou não da Lercara, tá aqui uma recomendação de alguém que a gente confia muito no Sim, mercado. eu também confio muito. É isso. Eu tenho Não, grandes clientes que são Sim, clientes do e Claudinei. estão Exatamente. como clientes, E é estão muito como bom. clientes. E aí a gente fala desse ecossistema onde a gente não deixa o cliente desamparado. O legal de trabalhar com a Lercara é isso, que o cliente da Lercara não está desamparado. Uma vez que ele recebeu o apartamento dele, Thiago, esse apartamento, ele vai estar rentabilizando que esse mesmo apartamento é que vai pagar Exato. Você a parcela do tocou num consórcio. grande ponto. Então, esse que é o jogo do negócio. Olha, você compra, você desembolsa, vamos dizer, a gente desembolsa 30% do valor durante 3 anos. Desembolsou durante 3 Que anos, durante a até a fase da contemplação. E aí você tem uma valorização do estúdio de acima de 70%, além da valorização. Cara, é um negócio perfeito. Eu tô te falando porque o meu já tá pensado dessa forma, ô Thiago. Você pega paga a um pouquinho valorização, durante os 30% da obra. Durante um pouquinho. Até lá você já Da ganhou minha 70. da minha meia parcela no consórcio, porque eu Isso. consegui uma meia parcela. Foi fantástica. Então aí a gente Só que até lá você já ganhou 70. Eu cheguei muito mais de 70, Thiago. Então você paga 30, mas você já ganhou 70 70% de valorização. de valorização. E eu tenho todo o INCC todo mês. E é o melhor período de um estúdio é no tempo de obra dele. Perfeito. Então aí você tem, quando chega na hora,
Você pega, em vez de pegar um financiamento com juros totalmente altos, você pega a quitação da sua carta de crédito, carta de consórcio, e aí Paga o quem estudo. paga e quem vai continuar Coloca pra pagando, alugar primeiro. coloca para alugar e ainda vai pagar o seu consórcio, continuar pagando o seu consórcio, Vai sobrar para você. dinheiro, é E aí quando você pensa em consórcio, vai sobrar muito mais. Porque que a gente fala do financiamento, já sobra, mas aí quando você fala de consórcio, Sobra Thiago, mais. sobra muito mais. E sabe o Então, que é essa legal? uma estratégia. E muitas pessoas não sabem, Claudinei, que com o consórcio que você já tem, quando você for pegar o seu apartamento, sua obra ficar pronta, você pode mobiliar, você pode colocar o piso, a estrutura do seu imóvel, você pode pagar a documentação, enfim. Você consegue englobar uma parte do consórcio para você reduzir os seus custos. Custos. E outra coisa, o melhor ainda desse ecossistema que o Thiago falou, a gente tem empresa de gestão que faz tudo pro cliente. Exatamente. Então o cliente ele não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então ele já vai receber o apartamento mobiliado, decorado, pronto para operar. O que é um pronto para operar, gente? É do talher ao enxoval. Isso. Você imagina? É um projeto perfeito para um cliente que ele não vai ter dor de cabeça nenhuma. Quem vai anunciar ele? Hoje a gente tem uma grande empresa dentro do nosso grupo, que é a Housee. Então, quem vai anunciar essa unidade vai ser essa empresa nas maiores plataformas de locação do Brasil, tipo Airbnb, Booking, Trivago, Decolar, tal. E também o cliente tem outras opções de empresa de gestão, Sim. inclusive a Flair. Muito bem, já vendeu o seu peixe aí. Já né? vendeu. Isso aí. É isso Muito aí. bom. Claudinei, se você pudesse dar 3 dicas práticas Sei. para alguém transformar a sua vida pessoal e profissional, agora, sim, 3 dicas, quais seriam? Não tenha medo de errar. Boa. Errar faz parte do processo. Esteja disposto a aprender. As pessoas sabem muito mais que você. A gente não é um livro fechado. Eu sempre falo, a gente é um livro com páginas em branco que a gente pode continuar escrevendo e colocar mais personagens nessa história. E, cara, tenha fé. Sem fé, pra mim, não adianta ter o maior dinheiro do mundo se você não tem fé. Porque se você não tiver um equilíbrio, no mundo que a gente vive, de tanta pressa, as pessoas com tanta pressa, se você não tiver paz. E eu acredito que a paz está em Cristo, de verdade. Os conselhos que eu daria. Muito bom. E para quem tá assim, perdido ou travado, o que faz primeiro? O que faria primeiro? Travado, cara, destrava, vou destravar e não tem Sai medo. dessa. Tudo depende da gente. isso Quando aí. a gente achar que a gente, olha... É a nossa mentalidade, não é A isso? mentalidade, é o que eu te falei no começo. A mentalidade sua, ela vai te levar... Cara, se dá um choque de mentalidade... Quando você estiver achando que você tá mal, vai escutar uma música que vai levantar seu astral. E lembre, ninguém vai fazer nada por você. Você vai ter que levantar da poeira. É como se diz aquela questão. Levanta a poeira e dá a volta por cima. Sacode a poeira, né? E vai seguindo porque ninguém vai esperar. E o trem vai passando a cada estação. Será que é o momento da emoção? Porque o propósito conta. Naya, eu até te falamos ontem sobre sentimentos. O quanto o sentimento, ele atrapalha na ação. Ontem a gente teve um treinamento na empresa falando sobre o sentimento, que muitas das vezes as pessoas colocam meta e depois colocam sentimento. E o sentimento não pode vir depois de metas. Depois de meta tem que vir ação. Tem que vir propósito. E sentimento tem que ser o último, onde tem que ser o sentimento de gratidão. Se você tá num projeto, você acredita nesse projeto, tira emoção. Quando você falava, os maiores desafios com dinheiro foi quando eu deixei a emoção. Eu achei que eu era obrigado a isso, eu achei que eu podia salvar o mundo, e a gente não salva o mundo. Ajudar todo mundo. Ajudar todo mundo, a gente não salva todo mundo, e lembra que a jornada é individual. É isso. E a sua jornada não vai ser igual do outro, como do outro. E muitas das vezes eu tentei ser facilitador para algumas pessoas, e nesse facilitar para outra pessoa, foi os maiores fundos do poço do dinheiro na minha vida. Tá aí o erro. Totalmente. Existe uma música do Raul Seixas, que eu lembro que ele fala que o auge do meu egoísmo é querer ajudar
muitas das vezes a gente acha que a gente precisa ajudar o outro. A gente tem que estar disponível o tempo inteiro. Isso é só ego. Só ego nosso achando que a gente pode mudar o outro. E isso é egoísmo. Então, cara, cada um tem sua jornada. Cada um tem seu momento, cada pessoa vai entender o dinheiro de uma forma. E o legal é que hoje existem muitos canais como o Mentes que Transformam, que ensina, que tem histórias reais para contar e que a gente não tem que ser egoísta, entendeu? Tem algo para aprender com a Thaís, tem algo para aprender com o Thiago. Eu, Claudinei, posso ensinar algo, sabe? Perfeito. Então eu acredito nessa construção e o ego é onde que eu me ferrei muitas das vezes. Muito bem. E nessa caminhada toda você já inspirou muita gente. Então, Muita, Thiago. Você já passou por rádios, por mercados, sim, aeroportos. Thiago. Você já passou e já inspirou muita gente. Agora, pensando em toda essa jornada, em todas as pessoas que você inspirou, qual é o legado que você quer deixar? Thiago, o legado que eu vou deixar, se amanhã fosse meu último dia, cara, muitas pessoas sentiriam a minha falta pela verdade que eu sou. Eu sou amigo, Thiago. Eu sou amigo. Eu consigo olhar o outro, não com a minha visão, mas sem hoje julgá-lo por qualquer visão. Então eu acho que eu consigo ser amigo. Eu sou verdadeiro. Isso não é de mim, isso são os meus amigos que falam. E eu sempre falo, cara, eu queria ter um amigo Claudinei, porque eu sei o quanto eu sou fiel à amizade. Sou muito amigo. E emendando o que eu acabei de perguntar, qual é o teu propósito de vida? Meu propósito... De longo prazo, vou te facilitar. Sim, Thiago, não, mas meu propósito, eu sei muito claro o meu propósito. Meu propósito é... Eu posso falar que é... Meu propósito, primeiro, eu serei próspero, isso eu tenho certeza. Como eu disse no início, eu tenho certeza de onde eu vim. Eu tenho certeza da minha jornada. Eu tenho certeza que eu confio na Bíblia. Então, meu propósito é falar sobre Cristo de uma forma sem religiosidade. Então, hoje, eu serei próspero para as pessoas verem que eu consigo ser próspero falando de Cristo. E é sobre verdade, é uma verdade minha, Sim. Entendeu? Então, esse é o meu propósito. Falar assim, o meu propósito é isso. Não, cara, meu propósito é alcançar pessoas no coração. Muito E bom. que isso tudo se encaixe, que uma pessoa próspera, ela é próspera em todas as áreas. Sim. Ela é uma pessoa saudável. Nesses momentos de saúde mental ainda, é uma pessoa com a mentalidade equilibrada. É uma pessoa com finanças equilibradas. Uma pessoa com relacionamentos equilibrados. Seus princípios, Tudo. valores, tudo. Tudo, e valores e princípios. Existe um momento que princípios e valores estão sendo deixados para trás. Sem dúvida. E é por isso que as pessoas, cada dia mais, estão perdidas dentro delas mesmas. Eu acho que quando a gente fala de propósito, vem muito a ideia do material, né? Sim. Do que você vai conquistar, de onde você vai chegar, e as pessoas deixam de se conhecer e entregar, de repente, de fato, aquilo que elas podem entregar para outras pessoas. O cliente hoje, o cliente hoje que a gente convive, o cliente é esperto. Sem dúvida. Se ele vê que você só é mais um só quer ele para te beneficiar, Thiago, Só quer vender. o cliente sai fora de você, Sem Thiago. dúvida. Enquanto ele não vê em você verdade. Exato. E a gente fala sobre princípio e valores. Cara, todo mundo quer fazer negócio com uma pessoa de princípios e valores, Sem Thiago. dúvida, Sim. sem dúvida. E principalmente no nosso Nos negócio, nossos que negócios. são negócios de anos, né? Anos. Você compra um imóvel para a vida. Pra vida inteira. Você compra Então, um consórcio para anos. Então tem que, no mínimo, ser confiante. Ô, Thiago, e aquela questão, cara, a pessoa quando compra um consórcio, ela tá desenhando um sonho. Sem dúvida. A gente Augusto mexe Cury, eu tô com lendo um sonhos. livro dele que chama Nunca Desista dos Seus Sonhos. É um livro maravilhoso que eu aconselho ler junto com o Poder do Consórcio do Thiago, viu? Porque aí lá você vai falar sobre sonhos e aqui você fala realidade, como você que pode realizar quer, seus sonhos, arquiteta entendeu? isso. E é um livro que não é muito autoajuda, é um livro do Augusto Cury e ele fala sobre isso, sobre os sonhos das pessoas. Porque as pessoas só conseguem levantar de manhã se elas tiverem algo pra exato. sonhar, Thiago. Concordo. Porque se você não tiver sonhos, cara, como é que é só levantar, Thiago? Perfeito. Se sua meta é só colocar dinheiro numa conta, cara, é muito vazio, é muito pequeno.
E até os clientes, tipo assim, olha, quando você vende um consórcio, quando você vende um apartamento, cara, você está lidando com os sonhos das pessoas. E é um motivador, né? Um motivador. Quando você vê algo pronto, Exato. você vê algo você entregando uma chave de um apartamento, quando vem uma carta contemplada, no momento de ligar, Nossa, até a emoção. é bom demais, é bom A gente- demais. Entendeu? Você sabe que quando a gente contempla os clientes lá, todo mundo fica super emocionado e quer ligar, e quer participar, e quer ver a emoção do cliente. E aí é o sentimento na demais. última emoção, o sentimento na última É ação, isso, entendeu, Thiago? isso. É esse momento que o sentimento tem. O sentimento não pode entrar, Thiago, no metade do caminho, porque senão o sentimento, ele atrapalha. Ele atrapalha porque você começa a colocar o seu ponto de vista, as suas emoções ali dentro. Não é só sobre as suas emoções, é sobre um sonho de alguém, é sobre algo muito maior. Planejamento de vida. Planejamento de vida, isso. E é muito gostoso lá na Lercara que a gente tem contato com clientes que não sabe por onde começar. Por onde começar? Não sabe como economizar o dinheiro, não sabe como se organizar financeiramente. Então a gente consegue auxiliar esses clientes dando uma direção. Correto. Tá certo? Então a gente vai entender qual é o projeto de vida do cliente. Ah, eu quero só economizar. Não, eu quero planejar de repente o meu futuro. Eu quero fazer uma alavancagem patrimonial, Sim. garantir uma renda para o meu futuro. Porque muitas pessoas hoje trabalham, têm força para levantar Sim, e trabalhar. Mas muitas pessoas não pensam a longo prazo, né, Claudinei? E a gente tem hoje uma população que está envelhecendo. Exato. E vai envelhecer muito mais, gente. Do que. Se a gente pensar no tempos atrás, hoje a nossa população, a média da nossa população é A para mais expectativa de vida, né? é para mais de 75, 80 anos. Sim, Coisa inclusive que- eu vi uma novidade aí que você pode compartilhar, né? a Um gente produto tá muito legal da trazendo- Vitacom. esse produto é um produto iniciante ainda, Thiago, que a gente vai ter um projeto voltado, é o nosso Senior Living, é um projeto que a Vitacom vai lançar em breve aí, Thiago. É um projeto voltado para os 60 mais. Entendendo que a população vai envelhecer muito mais, que daqui a pouquinho, hoje a gente tem mais de 30%, mas daqui a pouquinho é mais de 50% da população, Sim. batendo os 60% mais idosa, com maior idade, mais de 60. Então as incorporadoras, como a Vitacom, já estão se preparando para esse novo momento. Muito esse bom. novo momento do cenário. Consegue dar um spoiler aí? Cara, Alguma vai ser um coisa? produto bem legal, vai ser um produto onde vai ser o primeiro Senior Living vertical, vai ser em São Paulo, vai ser em Higienópolis. E vai ser um projeto todo estruturado para essa idade. Então a gente vai ter enfermeira dentro do prédio. Legal. Não quero ir para uma casa de repouso, quero ir para lá. Você vai ter todos os serviços de primeiros socorros disponíveis dentro do prédio. Entendeu? A piscina do prédio vai Olha ser que legal. voltada para hidromassagem, para esse Incrível. momento. Maravilha. A academia não vai ser uma academia muito pesada, mas uma academia mais voltada para esse público acima de 60. Então, cara, a gente já viu o movimento das incorporadoras e a Vitacom saindo aí, olha, a primeira a trazer um Senior Living vertical aí, que em breve a gente vai tá trazendo mais novidades sobre esse produto. Mas vai ser um super lançamento esse ano. E já se entendendo, tipo assim, as pessoas vão envelhecer, é sonho, e tem pessoas que não vão querer ficar em casa de repouso, Thiago. Sim. Nunca é cedo demais ou tarde demais, né? Pra investir. Você sempre. sabe que a gente teve um cliente contemplado com 4 meses pagando 4 meses. 70 anos. 30 anos. Sim. Então, assim, é possível. É possível. Entendeu? Ele tinha ali o sonho, ele quis investir. A princípio era o sonho de dar imóveis para os filhos. E ele foi contemplado com 4 meses. Então, assim, às vezes as pessoas ficam, já tá muito tarde, ou então, poxa vida, é muito cedo. Começa com pouco, depois Começa com você pouco. vai prosperando, não é? E hoje, dentro do mercado, a gente vê muito jovens, Thiago. Sim. É uma população que vem com muita sabedoria também, com questão de dinheiro. Talvez até pela instrução que está disponível para essas pessoas hoje. Porque Internet. na minha época não existia tanta informação disponível. Na minha Isso. época eu tinha queria ler um livro na livraria da cidade,
na biblioteca da você cidade. é novo, vai, Claudinei. Ah, não, esse aqui só, meu querido, já passei dos 40, Biblioteca, acho que é eu e o Thiago. Não, aqui, hein? Exatamente. Você acredita, eu passei dos 40. Não Mentira. parece, mas passei dos 40. Não pude acreditar. Por favor, já Meu passei. Deus! Então Mas você também, fazia o desenho da caravela, copiava na Sim, papel manteiga. Lógico, eu Todas as fazia uma passagens lista. desse cara, aeroporto, Sim. igreja, meu, tem que ter pelo menos. Tem que ter alguns anos É, aí, né? tá bom, vai. Ô, Claudinei, agora o nome do nosso podcast é Mentes que Transformam. Pra fechar, o que mais transformou a sua mente nos últimos anos? O que mais transformou a minha mente nos últimos anos, vamos lá, está alinhado com o propósito meu. Certo. Inicial, a gente já falou de propósito aqui, que é o meu propósito inicial, mas o meu propósito primeiro, quando eu vim para São Paulo, o meu propósito sempre foi me ajudar minha mãe. Então isso foi o meu propósito de vida. Eu perdi meu pai morreu eu tinha 5 anos de idade, minha mãe estava com 3 filhos e grávida de 3 meses. Um de 7, eu de 5, outro de 3 e grávida de 3 meses. Eu sempre quis ajudar. E eu sempre, desculpa tipo a palavra, eu sempre tive cargos muito bons em empresas que trabalhei, porque eu sempre almejava, lutava e conseguia. Mas eu nunca consegui trazer o conforto para minha mãe. Entendeu? Minha mente se transformou a partir do momento que eu deixei bem claro para mim, Claudinei, você tá em São Paulo, o seu propósito é ajudar sua mãe. Porque esse era o Claudinei falando, tipo assim, era o Claudinei, tipo um espelho, o Claudinei falando Claudinei. É porque muitas vezes a gente se perde dentro do nosso propósito, começa a criar um monte de coisa e tal. E aí, quando eu vim para o mercado de investimentos imobiliários, ano passado foi o melhor momento da minha vida, financeiramente falando. E foi aonde eu consegui cumprir esse propósito. E é muito louco, eu consegui cumprir esse propósito, porque minha mãe é a maior inspiração que eu tenho de vida. Ela é uma mulher guerreira, muito guerreira. E agora, segunda-feira passada, eu encerrei a maior obra que eu fiz dentro da minha casa, lá na casa dela. Que legal. Que delícia. E ver, tipo, cara, e ver ela muito feliz. Pra mim é muito gratificante. E eu saber que eu estou no caminho certo. Então a minha mente se transformou a partir do momento que eu nivelei o meu propósito. Nivelei o meu propósito como um momento atual de falar, Claudinei, olha, você não tá em São Paulo à toa. Foi difícil os primeiros momentos, mas hoje eu consigo olhar pra trás e falar, cara, foi difícil, mas eu fiz a escolha certa. Te fez crescer, te fez forte. Muito, me fez forte. E hoje eu venho aqui com toda a vivacidade de alguém que literalmente não falou nenhuma mentira aqui para enganar ninguém. As pessoas podem revirar. Vai ter muita gente assistindo esse podcast. É bom que vai ter muita gente legal assistindo, legal. Com certeza. Mas só falei verdades e hoje eu tenho a certeza, eu estou totalmente alinhado. Totalmente alinhado. E eu acredito que quando você está alinhado, você está preparado. Deus já está preparado para derramar as bênçãos, sabe? Sem medidas sobre a sua vida. E eu acredito que eu estou nesse propósito de ir mergulhando. E cada vez mergulhando mais eu sou cheio. Mais eu aprendo. Então minha mente se transformou quando eu nivelei o meu propósito. E deixei de mimimi. Boa. Tiago, tem que deixar de mimimi. Hoje eu moro dentro de eu queria entender como que era a vida de uma pessoa morando dentro dos apartamentos que eu morava, que eu vendia. Hoje eu moro, é um empreendimento novo da Vitacom, de 23 metros, Thiago. Então tem toda a experiência. Se alguém fala comigo, é pequeno, eu falo, te garanto que não é pequeno. Te garanto que dá e você vai ganhar muito dinheiro. Que o propósito do meu cliente é prosperar, é ganhar dinheiro. Eu acho que quando você consegue participar e ter como cliente aquilo que você vende, Sim. É fantástico, E eu vivo isso. porque você consegue passar tudo pro seu cliente. Não, né? e eu vivo isso hoje. Hoje eu vivo, os clientes, eles até falam comigo assim, hoje a maioria dos meus clientes eles continuam comprando. Claudinei, busca uma oportunidade pra mim. Grandes parceiros que vieram através da nossa parceria
com o Thiago, com a Lercara. Então, grandes parceiros vindo. E, cara, eu tenho muita certeza. Minha mente se transformou a partir do alinhamento com o propósito de entender o que é dinheiro, de procurar entender o que é consórcio com vocês. Conhecer, cara, eu tenho preconceito com consórcio. Eu nem sei o que é isso, se é bom, se é ruim. Eu já ouvi falar, entendeu? Mas ou depois, ouvi uma história, eu ouvi uma história que isso é bom e tal, mas depois que eu sentei, eu vi tudo sobre consórcio, eu falei, nossa, é legal. Investir em imóveis em São Paulo, será que é muito caro? Depois que eu fiquei inserido, eu falei, gente, vamos fazer. E dá para fazer alavancagem patrimonial com consórcio. Eu tenho muito cliente fazendo. Entendeu? Legal. E é uma onda de consórcio para alavancagem patrimonial que eu acho que a gente nem volta. Vai ser uma onda que vai crescer mais e mais. E olha que interessante. Quanto tempo você está na Vitacom? Thiago, eu tô 2 anos. 2 anos. Um ano e meio. Antes de trabalhar na Vitacom, muito provavelmente alavancagem patrimonial, consórcio, morar no estúdio não fazia parte da sua vida. Nada, não fazia parte. Mesmo que você tinha um propósito muito forte, ainda não fazia parte. Isso é a prova de que é possível você construir algo, né? Desde que você queira muito. Sim. Concordo muito quando você fala de propósito. Acho que o propósito ele move, né? Sim, totalmente. É possível você construir algo, você prosperar com algo, mesmo que esse algo tenha vindo para você depois de muitas outras experiências que você teve. Há 3 anos atrás você não imaginava que você estaria aqui agora. Eu quero fazer um link aqui, Claudinei, com as pessoas que ainda não conseguem guardar dinheiro, que a gente fala muito sobre esse tema, né? E quando a gente pensa a nível Brasil, a gente está falando de 97% da população que não consegue guardar. Sim. Então a gente está falando de investimento em imóveis, investimento em consórcio. Então, como que a gente consegue sair? Tem muita gente que às vezes fala, mas já é tarde, eu não consigo, isso não é para mim. Crenças limitantes, né? Sim, isso não é para mim, não é dinheiro, eu preciso... Né? Então, não, é possível sim, desde que você queira. E que é um baita motivo que você acabou de deixar um presente pra gente, né? Um baita motivo para você conseguir, não importa o momento de vida que você esteja, é você se alinhar ao seu propósito. Que acho que pra mim foi a grande lição aqui da conversa com você, cara. Se você tem um propósito muito forte, é possível você com vontade pra buscar o seu propósito, você consegue atingir os seus objetivos. Tiago, porque quem tem propósito pra levantar da cama, meu querido, não deixa ninguém abalar, meu irmão. Tipo assim, ó, não deixa. Se precisar dividir marmitex, se precisar de comprar com um amigo, vão comer nós dois aqui no mesmo prato, Thiago. Quem tem propósito não perde tempo não, meu irmão. Então eu acredito que as pessoas têm que deixar de perder tempo. Perder tempo. Sim. E alinhar com o propósito. E existem as oportunidades aí, olha, estão todas disponíveis. Sim. É chamar um consultor para conversar, Thiago. E uma coisa legal que eu gostei que você falou também, que a nossa jornada ela é individual. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas olham para o lado e falam, o fulano de tal não está fazendo, eu também não vou fazer, vou ficar aqui e tal. Mas a tua jornada é individual, os seus sonhos são seus sonhos. São seus sonhos. A família é sua família. E o propósito é o seu propósito. Então é isso mesmo, muda de vida. Se você não consegue guardar dinheiro, você tem que imaginar que daqui a pouco a população está envelhecida e você vai precisar disso. E como é que você vai se comportar perante isso, entendeu? Então é esse movimento que eu acho que esse movimento que tem que ser feito. E que hoje existem excelentes profissionais para abrir para abrir a mente das pessoas. Como eu fui aberto minha mente abriu para Lercara, como minha mente também abriu para ter estúdios em São Paulo. Perfeito. E saber o quanto isso é escalável. Sim. Entendeu? E acessível, né? Eu acho que acessível, a mensagem aqui é acessível. É possível. Isso, comprar um estúdio em São Paulo, acessível. Se eu te falar agora que comprar um estúdio para São Paulo, você pode investir menos de 50 mil hoje, você compra um estúdio em São Paulo. Você pode ter um estúdio em São Paulo por bem menos de $500 mil, você pode ter um estúdio em São Paulo. E se eu melhorasse ainda mais, você pode ter um estúdio em São Paulo com menos de R$1.000 a parcela. R$1.000 a parcela, Thiago. Ficaria bom também, né? Os dois formatos são bons, a gente casa os dois. Melhor ainda, menos de R$1.000 já consegue construir, ter um estúdio da Vitacom. Estúdio em São Paulo da Vitacom. E eu tô aí, junto com o pessoal da Lercara, para te ajudar nessa jornada. Claudinei, uma delícia ter você aqui, muito obrigada. Sempre é muito bom te encontrar, você tem um ânimo, uma energia incrível, uma delícia. Realmente, quando as pessoas falam que queriam ter um Claudinei amigo na vida, elas estão falando a verdade. Sempre que eu te encontro, você é um querido,
um amigo que eu já me considero sua amiga. Pode ter certeza. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Tenho certeza que a gente vai ter outros episódios com o Claudinei. Vamos. A gente Porque tem o papo aqui de passou coisa, rápido Thiago. demais. Passou rápido mesmo, muito rápido. Não é? Quando eu pensei em tanta pergunta, eu falei, gente, não vai dar tempo não, velho. Acho que a gente podia quebrar o protocolo, hein, Thaís? O que você acha? Quebrar o protocolo e encerrar como ele encerrava lá naquela rádio. Boa! Acho incrível, Eu acho Thiago. ótimo. Então. Boa ideia. Antes disso, eu também quero te agradecer. Obrigado pela parceria, obrigado pelo comprometimento com os nossos clientes. O ecossistema, ele só é forte porque tem pessoas como você junto com a gente. Né, Obrigado, Thaís. Claudinei sempre disponível. Sempre. Perfeito. Obrigada. Agora vamos encerrar. Vamos lá, com grande estilo. E vamos lá, ouvintes do Mentes que Transformam. Mas não é ouvintes, né? Telespectadores do Mentes que Transformam. Foi ótimo dividir histórias. Temos mais histórias especiais na semana que vem, onde a Thaís e o Thiago vão trazer pra vocês. E eu me despeço com vocês, abraço, beijo. Precisou de mim, conta comigo aqui, viu, Thiago? E abraço e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Muito bem. Esse é o Claudinei.